Salve, salve, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube. Beleza? Vamos dando continuidade, então, aqui com a 7ª aula de Bioquímica, falando ainda sobre enzimas. E nesta aula eu vou entrar nos mecanismos de funcionamento das enzimas. Especificamente falando, nessa aula eu vou tratar com vocês sobre a descrição de reação enzimática, como é que ela acontece, a coordenada de uma catálise enzimática, que é o ponto importante para nós entendermos por quê. Fica muito mais fácil da gente saber por que as enzimas aumentam e muito a velocidade da reação. Mostrar a determinação da velocidade de equilíbrio enzimático, né? Cada um tem a sua propriedade em especial. O mecanismo de catálise das enzimas e, por fim, eu vou falar da influência do pH e da temperatura no tocante à atividade catalítica de uma enzima. Bom, vamos começar aqui mostrando então a parte de reação enzimática. Quando nós falamos em reação enzimática, nós temos a participação de 3 atores aí, né, que é a enzima, o substrato e o produto. Se nós formos considerar aí o global de uma reação enzimática, nós temos que levar em consideração esses 3 pontos aí, a enzima, o substrato e o produto. Bom, vamos supor que nós temos aí, numa solução aquosa, a nossa enzima e o nosso substrato ali disperso nesta solução. Veja, uma reação enzimática necessita complexar com o seu substrato para que ela aconteça. Então, uma primeira etapa da reação enzimática é a complexação da enzima com o substrato, tá certo? Então, aqui o substrato se liga no sítio ativo da enzima. E esse é um processo reversível, né? Ele pode se ligar e pode se desligar aí sem ser transformado em produto. Quando a enzima está ligada com o seu substrato, ela vai promover a catálise enzimática, transformando o substrato em produto. Então nós temos aí um outro complexo, que nós chamamos de complexo enzima-produto. Então, no sítio ativo aqui da enzima, ela promoveu todas as reações necessárias para transformar o substrato em produto. Mas veja que eles ainda estão complexados. Logo após a enzima transformar o substrato em produto, né, ainda manter o complexo formado, ambos vão se dissociar para formar, no fim das contas, a enzima e o produto já dissociado. Observe o seguinte, a enzima, no início da reação, ela se encontrava de uma forma. E no final da reação, ela se encontra da mesma maneira. Então, ou seja, numa reação enzimática, a enzima ela é regenerada quando há o término da reação. Ela não se modifica aí quando ela catalisa a transformação de um substrato em produto. Porém, o substrato ele é transformado em produto numa condição final. E esses dois intermediários aqui, o complexo enzima-substrato e enzima-produto, eles têm um tempo de meia-vida extremamente rápido. Então, eles são formados e já são desfeitos numa fração de segundo. Então, nós falamos que o complexo enzima-substrato e enzima-produto são os intermediários da reação, porque eles necessitam acontecer, porém, eles acontecem de maneira extremamente rápida, certo? Observando essa imagem, nós não temos aí noção, de fato, de como as enzimas aumentam a velocidade de uma reação. Para facilitar o nosso entendimento, nós temos que entender o que é a coordenada da reação para saber como acontece o aumento da velocidade da reação catalisada por uma enzima, certo? Bom, a coordenada da reação, quando nós falamos isso daí, nós temos que levar em conta que para qualquer reação de transformação de substrato em produto ou vice-versa, deve-se fornecer energia livre ao sistema, independente se a reação for espontânea ou não, deve-se fornecer energia para o sistema. Para a gente entender isso, nós temos que levar em consideração aqui este gráfico. Fica muito mais fácil da gente entender isso daí quando a gente observa este gráfico. Esse gráfico nada mais é do que um gráfico específico de coordenada de reação. Então, no eixo X, nós temos a coordenada da reação. A coordenada da reação nada mais é do que as fases de transformação de uma molécula em outra. É como se fosse fotografando as modificações que vão acontecendo aí numa molécula. E no eixo Y, nós temos a energia livre, aí representada por G, para transformação
de uma molécula em outra. Nós temos no ponto inicial o substrato e nós temos aí num ponto final o produto. Tanto no ponto inicial e no ponto final, nós chamamos de estado basal, porque é o estado aí normal aí do produto e do substrato. Não necessita de fornecer mais energia quando o substrato já está formado ou o produto já está formado. Por isso que nós chamamos de estado basal. Observa o seguinte, esta é uma reação não catalisada por enzima. É uma reação catalisada naturalmente. Veja que é necessário fornecer uma quantidade de energia específica para transformar o substrato em produto. Quando chega neste ponto, nós falamos que este é o ponto chamado de estado de transição, que é o estado que vai determinar ou se o substrato vira produto ou se ele volta na sua condição inicial de substrato, ele não se modifica. Aqui é um evento estocástico, pode acontecer do substrato virar produto ou do substrato continuar inalterado, tá certo? Levando em consideração que o substrato se transforma em produto. Nós temos aí uma variação de energia livre do estado de transição, que é esta aqui representada. Nós temos que fornecer uma quantidade de energia para transformar o substrato em produto. E para transformar o produto em substrato, observa que a quantidade, a variação de energia livre do estado de transição é maior. Por quê? Porque o produto, a energia livre do produto é menor do que a energia livre do substrato. Ou seja, o produto é menos energético que o substrato. Então, isto aqui nos mostra a espontaneidade da reação. Se o substrato é mais energético que o produto, a variação de energia livre para a formação do produto vai ser negativa. E isso é uma reação espontânea. Mas veja que para o substrato se transformar em produto, ele tem que vencer uma barreira energética para, de fato, virar o produto. Então nós temos aí a condição não catalisada, por uma reação não enzimática. Nós precisamos de uma variação de energia de estado de transição muito grande para a conversão do substrato em produto, certo? E essa variação de energia do estado de transição nós podemos falar que é uma velocidade aí para se catalisar o substrato em produto. Isso aqui, para atingir esse ponto, demora-se mais do que uma condição enzimática. Se nós formos ver essa catálise mediada por uma enzima, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso. Você nota que uma catálise enzimática, o que acontece? A energia de ativação ela é muito menor do que a energia de ativação por um processo não catalisado por enzima. Então você vê que o pico é muito menor. E a diferença é que temos 3 picos aqui formados. O que são esses 3 picos? Bom, neste primeiro pico é o complexo enzima-substrato e esse segundo pico é o complexo enzima-produto. Então, com a enzima no meio, ela se complexa com o substrato, é necessária uma pequena energia para a enzima se complexar com o substrato, certo? Complexou, caiu aqui nesse ponto, que é o estado basal do complexo enzima-substrato. Aí, o complexo enzima-substrato vai promover a catálise enzimática. Então, nós temos aqui um segundo ponto, que é aqui que vai ocorrer o estado de transição do substrato para produto. Então, nós temos aqui, novamente, a formação do estado basal, só que, como a enzima está complexada com o substrato, ela catalisou a reação, formou a enzima, complexo enzima-produto, porque ela não se dissociou. E é necessário mais um pouco de energia para promover essa dissociação do complexo enzima-produto. E aí nós geramos novamente o produto. Mas veja, tanto numa condição catalisada como uma condição não catalisada, a variação de energia livre continua a mesma. Então, ou seja, a energia do produto continua a mesma, mesmo se ela for catalisada por uma enzima ou não. E a energia do substrato também continua a mesma. E se nós formos ver, se formos determinar a velocidade e o equilíbrio da reação, nós falamos que as enzimas apenas são capazes de alterar a velocidade da reação. Porém, o equilíbrio obedece à variação de energia livre padrão. Então, as enzimas elas não são capazes de alterar o equilíbrio
da reação, porque o equilíbrio da reação depende da variação de energia livre padrão. E a velocidade de uma reação depende da variação de energia livre do estado de transição. Tá meio complicado? Então vamos entender isso na forma de cálculo. Vamos ver para a formação do equilíbrio. Todas as reações químicas que nós vemos a formação do equilíbrio é uma equação clássica da divisão dos produtos pelos reagentes. Então nós temos aqui o produto formado dividido pela concentração do substrato. Nessa ocasião nós chegamos num valor de equilíbrio aí para uma reação de transformação de substrato em produto. O equilíbrio ele não muda. Se isso aumenta também. Se isso diminui também. E existe uma relação da variação de energia livre padrão com a constante de equilíbrio. A variação de energia livre padrão é igual a menos a constante dos gases, tá certo? Isso daqui é um número já fixo, a temperatura, sempre em Kelvin, e o logaritmo natural da concentração do produto dividido pelo substrato, ou apenas aí a constante de equilíbrio. Então, se nós formos observar no gráfico, né, o ΔG0, linha zero, né, ele é o mesmo, seja para uma catálise não enzimática, como para uma catálise enzimática, pois a energia do substrato é a mesma com ou sem catálise enzimática e a energia contida no produto é a mesma com e sem catálise enzimática, tá certo? E quando a gente observa a velocidade, nós temos outro cálculo. A velocidade ela depende de duas constantes, essa aqui é a constante de Boltzmann e a constante de Planck, a temperatura em Kelvin e o valor do logaritmo neperiano elevado a menos a variação de energia livre do estado de transição dividido pela constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Veja, a velocidade ela depende da variação de energia livre do estado de transição. Veja que ela está sendo elevada, o logaritmo neperiano está sendo elevado aqui a variação de energia livre do estado de transição e ele é um valor negativo. Matematicamente, isso diz para nós que a velocidade é inversamente proporcional e exponencial à variação de energia livre do estado de transição. Então, se nós formos observar no gráfico, essa fórmula apenas denota isso para nós. Nós temos aqui a variação de energia livre do estado de transição. Ela é muito grande. Se ela é grande, a velocidade vai ser menor, porque é inversamente proporcional. Isso é uma reação não catalisada. Mas, se nós temos uma reação catalisada, veja que o ΔG, a variação de energia livre do estado de transição, é menor. Se ela é menor, a velocidade vai ser maior. Tá certo? Isso é apenas para mostrarmos aí o que a enzima é capaz de fazer. Então, nessa condição, a enzima ela é apenas capaz de alterar a velocidade da reação e não alterar o equilíbrio, porque a variação de energia livre final, né, energia padrão, continua a mesma, seja ou não catalisada por uma enzima. Beleza? Bom, agora vamos dar uma olhadinha aqui no mecanismo de catálise das enzimas. Como é que elas catalisam os produtos, né? As enzimas catalisam os substratos em produtos através de interações covalentes e não covalentes do sítio ativo com o substrato específico. Então nós vimos na aula passada que as enzimas elas têm especificidade por um substrato, ela consegue catalisar um único substrato específico e ela catalisa a reação interagindo o substrato com o sítio catalítico da enzima. Como é que isso daí funciona? Bom, vamos pegar aqui novamente a enzima e o substrato e vamos formar o complexo enzima-substrato. Quando esse complexo é formado, a enzima ela diminui drasticamente a entropia aqui do substrato no meio. Ela conserva ele num pequeno ponto. E essa diminuição de entropia também facilita a transformação do substrato em produto. E para se transformar um substrato em produto, a enzima começa a interagir com ligações covalentes ou não covalentes do substrato e começa a alterar os seus grupamentos funcionais. Dessa maneira, alterando esses grupamentos, ela forma o que nós chamamos de produto. Só que ainda ela está ligada com este produto. Para que
o produto seja liberado, ela precisa regenerar suas ligações. E quando ela regenera suas ligações, o produto fica liberado aqui e o sítio ativo da enzima fica regenerado. Então veja, houve interação química, pode ser covalente ou não, certo? Para formar o produto. Aí no fim das contas ele é liberado. E isso acontece, como eu falei para vocês, numa velocidade muito grande. Beleza? E nós temos alguns tipos de catálise enzimática. Por exemplo, nós temos a catálise ácido-base, certo? Que a enzima pode ter um sítio catalítico ácido e o substrato é básico, então ela capta esse substrato e vai fazer uma catálise ácido-base convencional. Podem ser ligações covalentes, que vai promover a quebra ou confecção de uma ligação covalente nova, tá certo? E pode ser mediada por um íon metálico. Nessa ocasião, nós temos lá as enzimas que necessitam de um cofator para promover essa catálise. Uma coisa que eu não falei para vocês, que uma enzima que possui um cofator ou uma coenzima é chamada de holoenzima, tá certo? Isso é só para níveis de nomenclatura. E para terminar essa aula, vamos falar sobre a influência do pH e temperatura na atividade enzimática. Nós falamos que todas as enzimas necessitam possuir um pH e uma temperatura ideal para o seu funcionamento. E existe uma representação gráfica para a gente saber qual é a temperatura e o pH ótimo, ideal para o funcionamento das enzimas. Tanto o pH como a temperatura vai obedecer aqui esse gráfico. Então eu coloquei explicitamente aqui o pH e a temperatura, né? Pode ser tanto um como o outro. E nós temos aqui no eixo Y a atividade da enzima. Então veja, conforme nós vamos aumentando, vamos pegar por exemplo o exemplo da temperatura. Conforme nós vamos aumentando a temperatura, a atividade da enzima também vai aumentando. Por quê? Porque a temperatura vai permitir maior interação da enzima com o substrato. A temperatura também é um tipo de energia. E fornecendo essa energia, a interação da enzima com o substrato começa a aumentar bastante. A mesma coisa com o pH. O pH aqui ele pode estar ou aumentado ou diminuído. Então a gente pode ou aumentar ou diminuir o pH. Isso depende de enzima para enzima. Mas conforme nós vamos modulando o pH, vai chegando a uma concentração ótima, na qual o pH ele pode ajustar os sítios da enzima para facilitar a interação química do substrato com a enzima. Mas observe o seguinte, tanto a temperatura como o pH, ela tende a ir subindo, dependendo da sua condição, e ela chega num pico, que nesse ponto nós chamamos de ponto ótimo. Cada enzima tem o seu pH ou a sua temperatura ótima. Passou desse ponto, se nós aumentarmos ou diminuirmos o pH ou aumentarmos a temperatura, a enzima ela começa a perder a sua atividade. Por quê? Porque ela começa a desnaturar. E se a enzima desnatura, como eu falei para vocês, ela perde a sua estrutura tridimensional e a sua atividade é inerente à sua estrutura tridimensional. Então, se isso acontece, ela vai perdendo a sua atividade. Com a temperatura, se ela for aumentando acima do ponto ótimo da temperatura para o funcionamento da enzima, ela começa a desnaturar e começa a perder a sua atividade. O pH pode, tanto se aumentar demais, pode desnaturar também, ou se diminuir demais, pode desnaturar também. Nós temos aí, então, para o pH, uma dupla condição de aumento ou de diminuição, e a temperatura, quanto mais se aumenta, passou do ponto ótimo, ela começa a desnaturar. Beleza? Bom, essa foi a referência, então, que eu utilizei para a aula de enzima, do Leninger, Princípios de Bioquímica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula relativamente complicada. Se os senhores tiverem alguma dúvida, podem me consultar, que a gente discute aí essa aula, tá certo? Mas eu espero ter passado aí o conteúdo necessário para discorrer essa aula, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deem joinha, me ajudem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal aqui do YouTube. Quanto mais os senhores curtirem, mais o YouTube divulga meus vídeos. Se quiserem participar lá da página do grupo do Facebook da Escola de Ciências da Vida, participem. Todas as informações estão no descritivo aqui desse vídeo. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço a todos e até a próxima aula.